Imagine um homem cruel, com o coração inflamado de ódio, caminhando pelas estradas empoeiradas rumo a Damasco. Em suas mãos, cartas de autorização para prender, torturar e até matar seguidores de Cristo. Seu nome era Saulo de Tarso. Um fariseu zeloso, formado aos pés de Gamaliel, respeitado mestre de Israel. Saulo tinha tudo: cidadania romana, herança judaica e conhecimento profundo das Escrituras. Mas usava cada um desses privilégios para um propósito sombrio: exterminar o cristianismo nascente. O que ninguém poderia imaginar é que aquele perseguidor implacável estava prestes a se tornar o maior missionário da história cristã. E aqui está a pergunta que não pode ser ignorada: e se fosse você naquela estrada? O que faria se, de repente, o próprio céu se abrisse diante de seus olhos? Enquanto Saulo avançava em sua missão de destruição, algo extraordinário foi orquestrado nos bastidores. A estrada de Damasco se tornaria o palco de um encontro que mudaria não apenas a vida de um homem, mas o destino de toda a fé cristã. Estava determinado a eliminar esse movimento nascente com toda a força necessária. Naquele momento, toda essa preparação estava sendo direcionada para destruir exatamente aquilo que ele seria chamado a construir. Ferramenta para a expansão do reino de Deus. Era como se o Senhor estivesse forjando uma espada nas mãos do próprio inimigo. Improvável cegueira espiritual anterior quanto ao início de uma nova visão. Sendo perseguido, o perseguidor descobriu que havia estado lutando contra o próprio Deus. Combater os seguidores de Jesus, descobriu que estava enfrentando o próprio Messias convertido. Estava sendo comissionado para uma missão única que exigiria uma revelação única. Salvação e de seu próprio destino. Algo extraordinário estava gestando no coração desse homem quebrantado. Usa pessoas comuns para confirmar chamadas extraordinárias, estabelecendo um padrão que permeia toda a história da igreja. O medo inicial de Ananias era perfeitamente compreensível, considerando a reputação sanguinária de Saulo. Implica não apenas seleção, mas preparação específica para um propósito predeterminado. Essa revelação mostrou que a conversão de Saulo não era apenas sobre salvação pessoal, mas sobre um chamado missionário de proporções globais que mudaria o curso da história. Da cegueira religiosa e do preconceito cultural também caíram, permitindo que ele enxergasse a verdade do Evangelho com clareza cristalina. O batismo que se seguiu imediatamente marcou publicamente sua identificação completa com aqueles que antes perseguia. Um ato de coragem extraordinária, considerando as consequências potenciais. Estava emergindo de seu próprio período de preparação no deserto da cegueira. Cada bocado representava não apenas nutrição física, mas a aceitação de uma nova vida que exigiria força sobrenatural para os desafios vindouros. Sua recuperação física espelhou uma ressurreição espiritual que o capacitaria para ministérios impossíveis para meras forças humanas. Saulo, o perseguidor orgulhoso, morreu na estrada de Damasco. Paulo, o servo humilde, nasceu através da graça transformadora de Cristo. Mas essa transformação radical levantaria questões profundas sobre autenticidade e propósito que só seriam respondidas através de provas extraordinárias que estavam por vir. Compreensível, questionando se sua conversão era genuína, uma estratégia elaborada para infiltrar e destruir a igreja por dentro. Essa desconfiança não era paranoia infundada. Era uma precaução sábia, considerando os danos devastadores que Paulo havia causado à comunidade cristã. Ganhar a confiança daqueles que ele havia aterrorizado seria um dos primeiros grandes desafios de seu novo ministério. Conversão ao cristianismo. Eles viam sua mudança como apostasia intolerável e traição à causa que ele antes defendia com tanto zelo.
A hostilidade desses antigos aliados transformou Paulo em alvo de perseguição, invertendo completamente sua posição social e religiosa. O homem que antes caçava cristãos, agora era caçado por judeus, criando uma situação perigosa que exigiria sabedoria divina para navegar. Ouvintes, eles conheciam sua reputação como perseguidor implacável e agora o viam proclamando Jesus como Filho de Deus com a mesma paixão que antes dedicava à perseguição. Sua argumentação era devastadoramente eficaz, porque combinava conhecimento profundo das Escrituras com a autoridade de uma experiência pessoal incontestável. A incongruência entre sua identidade anterior e sua mensagem atual criava um impacto evangelístico único. Estudo farisaico tornou-se uma arma poderosa nas mãos do Espírito Santo. Cada passagem bíblica que ele havia usado para refutar o cristianismo, agora se revelava como prova da messianidade de Jesus. Essa transformação hermenêutica demonstrava como Deus pode redimir até mesmo nossos erros anteriores para propósitos maiores. Sua capacidade de debater e convencer tornou-se tão eficaz que logo criou problemas sérios para sua segurança pessoal. Confirmava, paradoxalmente, a autenticidade de sua conversão. Se sua mudança fosse fingida, ele não teria razão para se colocar em perigo real, defendendo suas novas convicções. Mas essa perseguição crescente forçaria uma decisão crucial sobre como prosseguir em sua jornada de descoberta espiritual. O destino o chamava para um período de preparação ainda mais profundo em um local completamente inesperado. Revelaria a profundidade de sua transformação espiritual. Em vez de buscar imediatamente a aprovação dos apóstolos em Jerusalém, ele partiu para a Arábia, uma região desértica que oferecia isolamento ideal para reflexão profunda. Esse retiro não foi uma fuga da responsabilidade, mas uma busca intencional por revelação divina mais profunda. Como Moisés no Sinai e Elias no Hóreb, Paulo necessitava de comunhão intensiva com Deus antes de assumir plenamente sua missão transformadora. Que Paulo passou na Arábia permanecem envoltos em mistério bíblico fascinante. As Escrituras não fornecem detalhes específicos sobre suas atividades durante esse período. As implicações são profundas. Foi durante esse tempo de isolamento que ele recebeu revelações diretas sobre o evangelho que mais tarde proclamaria, como ele mesmo testemunha em Gálatas. Esse período de preparação divina era essencial, porque Paulo não havia caminhado com Jesus durante seu ministério terreno como os outros apóstolos. Verdades profundas sobre a graça, a justificação e a igreja. Tribulações extraordinárias que caracterizariam seu futuro ministério apostólico. Apóstolo em formação, enfrentaria desafios que testariam cada lição aprendida no deserto. Hostilidade proporcional ao seu impacto. A situação tornou-se tão perigosa que permanece impossível para Paulo continuar seu ministério na cidade. Sexto, uma fuga que seria lembrada como símbolo da proteção divina sobre seus servos fiéis. Essa experiência humilhante para um homem de sua posição social demonstrou como Deus opera através de meios simples para cumprir propósitos eternos. Momento crítico, servindo como ponte entre Paulo e a liderança apostólica estabelecida. Tem a intervenção corajosa de Barnabé, que arriscou sua própria reputação para defender Paulo. A história do cristianismo poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Testavam a consistência de seu testemunho com o evangelho que haviam recebido diretamente de Jesus. Essa não foi apenas uma formalidade diplomática, mas um processo essencial de confirmação apostólica que estabeleceria a legitimidade do ministério de Paulo. A aprovação que recebeu validaria sua autoridade apostólica para ministérios futuros. Cidadania romana e experiência sobrenatural com Cristo o qualificava de maneira especial para o ministério transcultural que estava por vir.
Mas mesmo essa aprovação apostólica não eliminaria todas as controvérsias futuras sobre sua autoridade e mensagem. Questões ainda mais complexas sobre a natureza da salvação e a inclusão dos gentios logo surgiriam para testar sua chamada de maneiras inimagináveis. De Antioquia, que mudaria para sempre o curso da expansão cristã, o Espírito Santo falou claramente: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Essa palavra profética não era uma sugestão, mas uma ordem divina que estabelecia o primeiro movimento missionário organizado da história da Igreja. A separação cerimonial através de jejum, oração e imposição de mãos marcou oficialmente o início da era missionária apostólica que levaria o Evangelho até os confins da terra conhecida. Mediterrâneo os levava mais longe do judaísmo tradicional e mais perto do ministério universal para o qual Paulo fora chamado. Oficial romano, mas estabeleceu um precedente sobre como o poder de Deus confrontaria as trevas espirituais em território gentil. A autoridade apostólica de Paulo estava sendo validada através de manifestações sobrenaturais incontestáveis, além das sinagogas judaicas, para incluir gentios de todas as classes sociais. Sua capacidade de comunicar o Evangelho tanto para judeus educados quanto para gentios pagãos demonstrava a universalidade da mensagem cristã. Cada cidade visitada se tornava um laboratório onde a eficácia transcultural do Evangelho era testada e comprovada. Com poder, forças espirituais das trevas reagiam com hostilidade proporcional ao impacto da mensagem. As perseguições, expulsões e tentativas de apedrejamento não desencorajavam Paulo, mas o fortaleciam na convicção de que estava cumprindo exatamente o propósito para o qual Deus o havia separado. Cada cicatriz se tornava uma medalha de honra que atestava sua fidelidade à chamada apostólica. Precedentes na igreja primitiva. Judaizantes de Jerusalém argumentavam que os convertidos gentios deveriam ser circuncidados e observar a lei mosaica para serem verdadeiramente salvos. Essa não era meramente uma questão administrativa, mas uma controvérsia fundamental sobre a natureza da salvação e a identidade da igreja. A resposta a essa questão determinaria se o cristianismo permaneceria como seita judaica ou se tornaria movimento universal, capaz de abraçar toda a humanidade. Entre Paulo e Pedro em Antioquia, revelou a complexidade emocional e cultural dessa transição teológica. Quando Pedro retirou-se da comunhão com gentios devido à pressão de visitantes judaicos, Paulo o repreendeu publicamente por comprometer o evangelho da graça. Essa repreensão corajosa de um apóstolo mais antigo demonstrou tanto a convicção inabalável de Paulo quanto a igualdade de sua autoridade apostólica. O princípio em jogo era maior que personalidades individuais. Tratava-se da integridade do Evangelho e da unidade da Igreja Universal. Deus, a decisão unânime de não impor o jugo da lei sobre os convertidos gentios, validou completamente a abordagem missionária de Paulo, fundamental sobre a natureza inclusiva da salvação cristã. A Igreja estava oficialmente livre para abraçar convertidos de todas as nações sem impor requisitos culturais judaicos como condição para a aceitação. Influências legalistas persistentes. Essa luta contínua moldaria profundamente sua teologia e estratégia ministerial, forçando-o a articular com clareza crescente os princípios fundamentais da fé cristã. A controvérsia, embora dolorosa, refinaria sua compreensão e expressão da verdade evangélica. Recebeu 40 chicotadas menos uma dos judeus. Uma vez foi apedrejado e deixado como morto. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história de fidelidade inabalável ao chamado apostólico, demonstrando que a autenticidade ministerial frequentemente se mede não pelo conforto,
mas pela disposição de sofrer pela verdade. Suas tribulações não eram evidência de falha divina, mas confirmação de que estava cumprindo exatamente o propósito para o qual fora separado. Paulo viveu 3 vezes, ilustra dramaticamente como Deus preserva seus servos através de circunstâncias humanamente impossíveis. Durante uma dessas tempestades, ele passou 24 horas lutando contra as ondas furiosas do Mediterrâneo, uma experiência que teria quebrado a fé de muitos homens. Porém, cada sobrevivência milagrosa fortalecia sua convicção de que Deus tinha propósitos específicos, ainda não cumpridos, através de seu ministério. As tempestades externas não conseguiam abalar a paz interior que vinha de conhecer sua identidade em Cristo e sua missão divina. O poder de Cristo repousasse sobre ele. A recusa divina em remover o espinho não era falta de compaixão, mas sabedoria superior que usava limitações humanas para magnificar a suficiência da graça. Sustentá-lo através das tribulações vindouras. O contraste entre glória celestial e sofrimento terreno criava tensão dinâmica em sua vida espiritual, mantendo-o ancorado tanto na realidade eterna quanto na missão temporal. Cada revelação divina fornecia combustível espiritual para perseverar através de circunstâncias humanamente insuportáveis. Expandidas. Em Roma, acorrentado a soldados pretorianos, ele teve acesso evangelístico à elite militar do império que seria impossível em circunstâncias normais. Suas cartas escritas da prisão tornaram-se alguns dos documentos mais influentes da história cristã, demonstrando como Deus usa restrições humanas para amplificar impacto espiritual. Cada cadeia física liberava poder espiritual que alcançaria gerações futuras através da palavra escrita preservada. O cristianismo, através de suas cartas epistolares, estabeleceu fundamentos doutrinários que sustentam a fé cristã há 2 milênios. Sua capacidade de articular verdades profundas sobre justificação pela fé, santificação progressiva e glorificação futura transformou conceitos abstratos em realidades vivas para crentes de todas as gerações. A Carta aos Romanos, considerada sua obra-prima teológica, apresenta o Evangelho com lógica implacável e paixão ardente que convence tanto a mente quanto o coração. Cada argumento é construído com precisão de advogado e coração de pastor, revelando a perfeita combinação de intelecto e devoção. Tornou-se o eixo em torno do qual toda a teologia cristã gira, influenciando reformadores como Lutero e Wesley séculos depois. A clareza com que Paulo articulou essa doutrina demonstra como Deus usa servos preparados para comunicar verdades eternas com precisão transformadora, elevada com aplicação cotidiana, mostrando como verdades celestiais devem impactar relacionamentos terrestres. Seus conselhos sobre casamento, trabalho, adoração e liderança eclesiástica continuam relevantes porque brotam de princípios eternos aplicados a situações humanas universais. A sabedoria pastoral de Paulo transcende culturas e épocas porque está enraizada na natureza imutável de Deus e da humanidade. Estabeleceu paradigmas organizacionais que orientam comunidades cristãs até hoje. Sua visão da igreja como corpo de Cristo, com diversidade de dons funcionando em unidade orgânica, revolucionou a compreensão sobre comunidade espiritual. As instruções sobre ordenação de presbíteros, disciplina eclesiástica e administração de conflitos fornecem estrutura bíblica para a governança cristã saudável. Cada princípio organizacional flui de sua compreensão profunda sobre a natureza de Deus e o propósito redentor para a humanidade. Escreve: quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Vislumbramos um líder que carregava o peso emocional de cada convertido como responsabilidade pessoal sagrada. Essa vulnerabilidade emocional
combinada com autoridade apostólica, criava dinâmica ministerial única que moldaria a liderança cristã para sempre. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O homem que começou como perseguidor transformou-se no maior missionário da história cristã. Sua jornada revela que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado sombrio ou seus erros devastadores. Paulo de Tarso provou que a graça divina não conhece limites nem fronteiras intransponíveis. Verdadeiro arrependimento produz frutos duradouros e mudança genuína de caráter. Suas experiências de sofrimento, perseguição e prisão revelam que seguir a Cristo não garante vida fácil, mas promete propósito eterno. Paulo escolheu abraçar cada dificuldade como oportunidade de demonstrar a suficiência da graça divina em sua fraqueza humana. Fé, salvação pela graça e vida no Espírito Santo. Suas instruções práticas sobre vida cristã, liderança eclesiástica e relacionamentos interpessoais continuam orientando milhões de crentes. Paulo conseguiu equilibrar profundidade doutrinária com aplicação prática, tornando verdades espirituais acessíveis a pessoas comuns em todas as culturas e épocas históricas. Ele demonstrou como enfrentar oposição externa e conflitos internos, mantendo foco na missão evangelística prioritária. Sua humildade, transparência sobre fraquezas pessoais e dependência total da força divina desafiam líderes modernos a abraçar vulnerabilidade autêntica. Paulo provou que verdadeira liderança espiritual emerge do serviço sacrificial, não da busca por poder ou reconhecimento pessoal, transformando corações ao redor do mundo inteiro. Se esta jornada tocou sua alma, compartilhe com outros que precisam conhecer este testemunho poderoso de transformação sobrenatural. Sua vida também pode ser completamente transformada pelo mesmo Jesus que encontrou Paulo na estrada empoeirada de Damasco. Que o exemplo extraordinário deste apóstolo corajoso inspire você a viver com propósito eterno, coragem inabalável e fé que supera qualquer obstáculo aparentemente impossível de vencer.